Oi pessoal, então agora a gente vai falar de Mesopotâmia e vamos falar assim daquilo que precisa saber para as questões de vestibular. Não é muitas coisas que a gente precisa saber sobre Mesopotâmia. Primeira coisa é que é aquela região entre os rios Tigre e Eufrates, né? E que ali viveram vários povos, porque era uma região de mais fácil acesso, por exemplo, que o Nilo. Então vários povos conviveram naquela região e esses povos foram se dominando e interessa entender um pouquinho como é que tem essa dominação e por que então a gente tem, por exemplo, códigos de leis, como o caso do Código de Hammurabi, tá? Então, quando a gente fala de Mesopotâmia, a base da Mesopotâmia, a base cultural, vem do povo sumério. Tanto que a gente diz que a escrita cuneiforme, que é uma das primeiras escritas do mundo, né? Hoje a gente sabe que foi antes do hieroglifo, né? Foi inventada pelos sumérios. Só que os sumérios, eles se organizaram em cidades-estado. A primeira cidades-estados do mundo, inclusive. O caso de Ur e Uruk, né? E ali no sul da Mesopotâmia, então eles se encontravam uma área mais fértil, né? Porque os rios estavam mais próximos. E também porque eles não dependiam tanto das cheias, porque os rios da Mesopotâmia, tanto o Tigre quanto o Eufrates, eles tinham cheias, mas essas cheias elas não eram regulares como eram do Nilo. E isso exigia mais esforço humano, né? Porque era necessário esperar essas cheias, ou às vezes tinham cheias quando eles estavam plantando, que causava desastres, né? Então os sumérios são a base desse povo, né? Dessa civilização mesopotâmica, se a gente pode chamar assim, né? E aí nós vamos ver que os acádios, eles vão ser os primeiros a fazer uma unificação, porque os acádios, então, eles se organizavam um pouquinho mais ao norte que os sumérios, e eles vão dominando essas terras dos sumérios, criando o primeiro império ali naquela região. Né? E aí a gente vai ver então que esses acádios vão receber e vão pegar muitas coisas desses sumérios. A gente vai ter ali um sincretismo cultural e religioso também, né? Eles vão adaptar também esses deuses sumérios para eles. Bom, depois dos acádios a gente vai ver que tem um povo, o povo amorita, que vai construir a cidade da Babilônia e a partir dali eles vão formar um império, eles vão conquistando outras regiões. A gente chama de primeiro império babilônico, tá? Vai ter um segundo também, mas o primeiro império está na mão dos amoritas. E aí a gente vai ver um dos primeiros códigos de leis escritas, que é o Código de Hammurabi, né? Então um desses reis que vai fazer esse Código de Hammurabi, e o objetivo do Código de Hammurabi era qual? Era justamente poder controlar todos aqueles povos que eles estavam dominando num código de leis, dizendo não, é isso que tem que seguir. Tanto que aquela estela do Código de Hammurabi, ela tem uma coisa interessante, porque bem em cima tem lá um deus dando para Hammurabi, que é representado também naquela estela, né, o direito de justiça, né, entrega ali a vara da verdade, dizendo não, ele pode estabelecer essas leis. Então são 282 leis que tem naquele Código de Hammurabi, e a gente vai ver que segue o princípio de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Mas essa lei não era igual para todo mundo. Dependia muito da sua classe social, a punição que você ia receber. A gente vai ver que tem algumas coisas interessantes, como o caso de não ter a Lei 13, né? Eles já eram bastante supersticiosos. Os mesopotâmicos, no geral, eles faziam observação do céu, astronomia, e eles também tinham a questão da astrologia, para eles era uma coisa só, e eles eram bastante supersticiosos e por isso não tem o número 13, certo? Outra questão do Código de Hammurabi é que ele é limitado, ele não legisla sobre tudo. Imagina que 282 leis podem legislar sobre qualquer coisa. Não, mas legislava sobre algumas questões importantes. E como eu já falei, variava, né, a punição dependendo da sua classe social. Se você era um escravo, você teria uma punição muito maior do que se você era um proprietário de terras e dono de escravos. Bom, daí depois nós vamos ver que um povo mais ao norte, os assírios, né, eles então ficavam numa região um pouco onde os rios eram um pouco mais afastados e isso afetou a questão da fertilidade da terra. E era um povo então um pouco mais armado, a gente pode dizer assim. E a gente vai ver que a gente justamente conhece eles por ser um povo militarista e até cruel com os povos que eles dominavam. Os assírios vão dominar um império bem grande, dominando toda a Mesopotâmia, mas também dominando a região da Fenícia, a região dos hebreus e até mesmo o Egito. Só que eles saem para a história como os caras que eram mais cruéis. Isso também, em parte, se deve ao fato de que eles destroem um dos reinos hebraicos, que é o reino de Israel. Eles são responsáveis pela destruição desse reino e a incorporação desses hebreus à cultura mesopotâmica naquele momento. Esses assírios têm essa fama também porque eles faziam empalamentos aos povos dominados, então eles têm um pouco dessa questão mais violenta. Bem,
eles por sua vez vão ser dominados por uma junção dos caldeus e os hititas. Esses caldeus vão reconstruir a cidade-estado da Babilônia, por isso que a gente vai dizer que eles são o segundo império, né, babilônico. E esses caldeus eles vão ter um império menor que o Império Assírio. Eles vão dominar só a região ali da Mesopotâmia, da Fenícia e também dos hebreus. E aí, daqueles dois reinos hebraicos, o de Israel que tinha sido destruído, sobra o de Judá. E o que esses caldeus vão fazer? Eles vão pegar os judeus que estão ali, daí a gente vai chamar os hebreus de judeus, vão pegar esses judeus que estão ali e vão levar em cativeiro, como cativos, lá para a Babilônia. A gente chama isso de cativeiro da Babilônia. E quem liberta esse cativeiro da Babilônia será os persas mais adiante. Né? É nessa época que a gente tem então o Nabucodonosor, o rei babilônico mais importante dessa segunda fase, e a gente tem lá as construções dos jardins suspensos da Babilônia, da lendária Torre de Babel, né? Então que é até comentada também na Bíblia. Muito bem, quando a gente fala de cultura dos mesopotâmicos, a questão mais importante, eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses. Eles tinham servidão coletiva, escravos, e alguns escravos em tempos de guerra também acontecia, inventores da escrita cuneiforme, aquela escrita sumérica, que era então na argila mole, fazia em formato de cunha, né? E eles observavam o céu, como eu já comentei com vocês, e é deles, por exemplo, a divisão do ano em 12 meses, a divisão das semanas em 7 dias e o dia em 2 vezes de 2 horas. Né? Então, a gente tem ali esses sumérios contribuindo, a partir dessa observação dos céus, para essa divisão do tempo que a gente tem até hoje, certo? Isso eram as coisas mais importantes da Mesopotâmia.